Então vamos lá para a simulação, tá? Aqui, ó, esse aqui é o FET, tá? É o FET Simulações. E o que é isso aqui? Isso aqui é um pote, tá? Ó, é o pote, ó. O pote de biscoito. Só que esse pote de biscoito, ele agora tá com um termômetro para medir temperatura, com um barômetro. O barômetro, ele serve para medir pressão. Ele tá aqui com a bomba de encher pneu pra gente colocar gás aqui nele, tá? E a gente tá aqui, ó, com um forninho, tá? Ó. A gente tá aqui com um forninho para aquecer o pote, tá? Deixa eu colocar aqui essa partícula, certo? Então, ó, eu vou pegar e vou colocar meu gás aqui dentro, ó. Meu gás. Mais um pouquinho, tá? Tá aqui. Esse aqui é meu gás, certo? Vocês estão vendo a tela, então? Vocês conseguem ver a tela, né? Sim. Ótimo. Beleza. Ó, então essa primeira coisa, o gás se espalhou, né? Ó, se espalhou todo o recipiente. Como eu falei para vocês, os gases eles têm essa propriedade. Eles conseguem ocupar todo o volume do recipiente, tá? Então ele já se espalhou. Perceba o seguinte, ó. A temperatura aqui desse gás está em torno de 27 graus. É uma temperatura boa, quando o parlamento está frio, 27 graus. A pressão, ó, essa pressão é medida como, professor? Essa pressão é medida aqui, ó. Pressão que as partículas ficam batendo, ó. Fica batendo aqui na parede, ó. Elas vai e bate. Então, pronto. Essa pressão é medida juntando, somando todas essas colisões que os gases têm. Então, se eu botar mais gás, vai ter mais pressão, ó. Perceba, ó. Se eu botar mais gás, ó, a pressão, ó. Se eu botar mais gás, ó, a pressão aumentando, ó. Por quê? Porque tem mais partículas. Se tem mais partículas, tem mais colisão. Se tem mais colisão, tem mais pressão, né? Porque a pressão depende da colisão, certo? Ó, perceba que a temperatura ficou em 27 graus. A pressão aqui está em 23 atmosferas, tá? Próxima aula eu mostro para vocês as unidades. Eu não vou me importar muito com isso. Mas vamos ver o que acontece quando eu aumento a temperatura. Ó, vai aumentar, ó. Vou colocar aqui o fogo aqui, ó. Ó, a temperatura está aumentando, ó. Perceba que eu aumentei a temperatura para 272 graus. O que aconteceu, professor? As partículas ficaram mais agitadas, né? Aumentei a temperatura, consequentemente, eu vou aumentar a agitação. Se eu aumentar a agitação, eu vou aumentar as colisões, né? Que é mais partícula agitada. Se eu aumentar as colisões, eu vou aumentar o quê? A pressão. Então, se eu aquecer mais, ó, preste atenção que aqui vai aumentar a temperatura, né? Porque eu estou aquecendo. E a minha pressão também vai aumentar, ó. Ó, a minha pressão aumentando, a minha temperatura aumentando, ó. Cheguei a 600 graus, temperatura quente. Minha pressão está em 68 atmosferas. E aqui, ó, você percebe aqui que os gases estão muito agitados. Se eu continuar aumentando a temperatura, ó, tá aumentando, vai bater 1000. Bateu 1000 graus Celsius. A minha pressão já está chegando em 170 atmosferas. As partículas já estão muito agitadas. Isso aqui é que acontece com um gás perfeito. Quando você coloca, por exemplo, um gás na panela de pressão, é isso que acontece. O gás vai ficando agitado, a temperatura lá dentro é muito alta, eles começam a se colidir, e a pressão vai aumentando. Se você não tira, se você não tem aquela válvulazinha da panela de pressão, chega uma hora que a panela explode. Ó, se eu continuar lá, ó, a panela explode e as partículas vazam, né? Tibum, acaba com tudo. Perfeito. Então, o que a gente pode perceber daqui, né? A gente pode perceber que existe uma relação entre temperatura e pressão. Quando eu aumento a temperatura, a minha pressão aumenta. Olha só, coisa boa. Se eu diminuir a temperatura, será que minha pressão diminui? Vamos ver. Deixa eu botar aqui, ó. 1 gás, 2 gás, 3 gás, 4 gás. Daqui. 4 quantidade de gases, tá? Minha pressão está aqui em 12 atmosferas, minha temperatura está em 27 graus. Lembrando a propriedade dos gases, eles sempre ocupam todo o volume do recipiente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou esfriar meu gás, ó. Estou esfriando meu gás. Calma aí, deixa eu esfriar. Ó a temperatura caindo, ó a pressão caindo, junto com a temperatura. Ó,
A pressão está em 4. A minha temperatura, ó. Minha temperatura chegou a menos 196 graus Celsius. Minha pressão caiu para 3, ó. Se eu diminuir mais, minha pressão vai caindo e a minha temperatura vai caindo. Perceba que as partículas, olha, elas quase não colidem. Ó, bem lentamente. Se elas colidem bem lentamente, não vai ter muita pressão, né? Porque o que é a pressão? A pressão é aquela colisão frenética. Quanto mais colisões, mais pressão. Se você tem colisões lentas, poucas colisões, a pressão do gás vai ser uma pressão lenta, pouca, baixa. Se eu botar mais gás, ó. Se eu botar mais gás, a minha pressão aumenta, né? Mais gás, mais colisão. Mas se eu diminuir minha temperatura, já essa minha pressão diminui. Beleza, pessoal? Então deu para entender aí que tem uma relação entre temperatura e pressão. Se eu aumento a minha pressão, a minha temperatura aumenta. Se eu aumento a minha temperatura, a minha pressão aumenta. E o inverso também é verdadeiro. Se eu diminuo a minha temperatura, a minha pressão também diminui. Por quê? Porque a pressão ela depende das colisões. E para você ter muitas colisões, você precisa que essas partículas estejam agitadas. E para que essas partículas estejam agitadas, você depende que elas tenham uma alta temperatura. Tá? Então, ó, perceba que eu vou fornecer calor e eu vou aumentar minha temperatura. Perceba que as partículas já começam a ficar doidas. Aumenta a temperatura, a minha pressão já está aumentando. E aí eu vou ter de novo aí aquele exemplo que eu dei para vocês anteriormente. Tudo bem? E aí partículas agitadas, temperatura crescendo, pressão crescendo. Perfeito? Então esse aqui é o primeiro modelinho que eu tenho para falar para vocês sobre gases. Certo? Vamos para algumas dúvidas. Fala, Eliseu. Mas, professor, e assim, o volume? E assim, eu dei uma olhada nas transformações, né? Isso. E como as constantes, tem as três, né? Exatamente. Por exemplo, na transformação isotérmica, a constante parece que Ó, iso. é a temperatura, né? Isso, ó, do grego, iso significa igual. E térmico é temperatura. Então, isotérmico é temperatura igual. Ou seja, a temperatura não muda, ela é igual sempre. Isovolumétrica. Isovolumétrica é o volume igual. É o volume que não muda. Isobárica. Bárica tem a ver com pressão. Isobárica é a pressão que não muda. São os três tipos de transformação. Esse exemplo que eu dei para vocês agora é um exemplo de transformação isovolumétrica. Porque eu não mudei em algum momento o meu volume. O meu volume sempre ficou esse quadrado aqui, ó. Tá? Nunca mudei meu volume. A única hora que o volume mudou foi quando a tampa explodiu, né? Mas esse modelo aqui é um modelo de transformação isovolumétrico, tá? Vou explicar para vocês na próxima aula. Certo? Essa é a sua dúvida. Tem também outra, né? Tem as transformações que não tem troca de calor, tá? Que são chamadas transformações adiabáticas. Também é assunto para outra aula. Certo? Pessoal, deu para entender o conceito? Deu para entender só a base do que é os gases? Deixa eu parar a gravação aqui.